amada igreja, com a paz do Senhor. Estou me sentindo no hospital. Tem máscara, Propé, álcool 70, né? Mudou um pouco a liturgia do culto com esses utensílios. Ficou parecido com minha luta diária. Eu faço uso diariamente desses utensílios e hoje estou me sentindo em casa. Graças a Deus, estamos aqui com os irmãos cultuando ao Senhor. É muito bom estar aqui, alegra muito meu coração de poder estar com os irmãos louvando e bendizendo ao nome santo do Senhor, porque nós temos, né, a convicção que o nosso Deus, Ele é merecedor de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Gostaria de agradecer o convite do nosso irmão Tiago. Provérbios 17 nos diz que devemos amar o irmão e no tempo de angústia, devemos amar o amigo e no tempo de angústia nasce um irmão. E Tiago é verdadeiramente para mim esse irmão, e eu sempre que posso estar com ele, a gente está, conversa, e é sempre muito agradável. Imagina estar com ele na casa do Senhor, cultuando ao Senhor. Isso alegra muito os nossos corações. Nosso irmão Leandro, né, que foi acometido de Covid e sobreviveu, né, Leandro? Por isso que Mariana cantou sobreviver, porque Leandro, com essa estrutura corpórea que ele tem, essa carcaça, e ele sobreviver, é milagre de Deus, realmente, irmãos. E Deus é muito bom, e eu sou grato a Deus pelo milagre que ele fez na vida do Leandro, aos demais irmãos do Conjunto Novo Viver. Nós trabalhamos aqui um tempo com o Conjunto Novo Viver e foi muito bom, foi bênção do Senhor. Eu guardo os irmãos do Novo Viver desta congregação no meu coração e tenho um carinho muito grande por este Conjunto Novo Viver. A nossa irmã Mariana aí que luta, né, Mariana? Foi 2 anos, né, com muita luta, muita dificuldade, mas como Deus operou no seio do Novo Viver, no meio do grupo, como Deus operou maravilhas, né? Foi coisa grande o que Deus fez no Conjunto Novo Viver. Nesta noite trago o abraço do meu pastor Josias Oliveira, ali da congregação de Água Vermelha. Nosso pastor é uma bênção. Falei com ele que o Tiago tinha chamado, ele na mesma hora liberou, ele falou, não, pode ir, vai, né? Tiago é uma bênção e mandou aí o abraço, né, aos irmãos da congregação do centro. Eu estou já há alguns anos sem ter a oportunidade de pregar aqui na congregação do centro. Eu acho que é coisa de uns 3 a 4 anos. Se não me foge a memória, eu só preguei aqui uma vez, Tiago. E graças a Deus, Deus me trouxe aqui a este lugar antes que eu volte para o Rio de Janeiro. Já estou pretendendo, se Deus quiser, em janeiro, voltar para casa. Tenho orado ao Senhor para que Deus nos dê essa graça e conclamo a igreja que ore comigo para que Deus possa fazer a vontade dele na minha vida, não a minha vontade, mas que a vontade de Deus seja soberana, absoluta nas nossas vidas sempre, amém? Convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias, também os irmãos aí do Rio de Janeiro, os irmãos das congregações de Monte Castelo 1, Monte Castelo 2, de Água Vermelha, que estão na live nos acompanhando neste momento. O nosso abraço, que Deus abençoe. Continue aí, porque nesta noite Deus tem uma palavra para o seu coração. Não tenho sombra de dúvida que nesta noite Deus vai falar com você de maneira muito especial, porque Deus de maneira nenhuma reúne o povo e despede vazio. Não, Deus sempre tem uma bênção reservada, e nesta noite, com certeza, Deus tem algo novo para você, algo diferente, que vai trazer alegria ao teu coração. Marcos, capítulo de número 4, a partir do verso de número 35, que tem por título, Jesus apazigua a tempestade. Marcos, capítulo 4, verso 35 e 36. Que nos diz assim a palavra de Deus, para ganharmos um pouquinho de tempo, para não enfadar os irmãos. A palavra de Deus nos diz assim: naquele dia, já sendo tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco,
e havia também com ele outros barquinhos. Marcos, ele faz relato de uma grande tempestade que os discípulos enfrentaram e foram vitoriosos. Também Marcos, escrevendo, Lucas e o próprio Mateus faz esse relato dessa tempestade. Mas o mais gostoso, irmãos, é que este relato, ele refere-se a várias tempestades vividas pelos discípulos. Uma tempestade natural, uma tempestade emocional, e nós vemos que dentro desse contexto, a Bíblia nos traz ensinamentos tão atuais para os nossos dias. Vivemos tempos trabalhosos, tempos difíceis, irmãos, que o mundo inteiro está vivendo com esta pandemia. São momentos que verdadeiramente têm entristecido alguns corações, desviado alguns da fé, afastado alguns da casa do Senhor, porque na verdade são momentos angustiantes. Vidas estão sendo ceifadas e pessoas que estão assim sem rumo, sem saber o que fazer nesta vida, estão vivendo no meio de uma tempestade. E é verdade que a tempestade, irmãos, ela tem várias fases. A tempestade da vida, ela é inevitável. Isso é uma verdade. Não tem como evitar uma tempestade. Faz-me lembrar no dia 31 de dezembro de 2019, onde estávamos comemorando o Ano Novo, estávamos cheios de expectativas, cheios de anseios e desejos, fazendo planos para o ano de 2020. Pessoas estavam alegres porque o ano de 2020 seria um ano de muitos feriados prolongados. Já estavam ali reservando algum dinheiro para algumas viagens, alguns passeios com a família. E fizemos tantos planos, mas no início do ano logo, chega a tempestade inesperada. Porque além de inevitáveis, as tempestades, elas são imprevisíveis. Não temos como prever quando a tempestade irá assolar a nossa vida, quando a tempestade irá chegar e irá nos pegar de surpresa. Devemos estar preparados, mas como estar preparado com algo que não podemos prever? E a tempestade, ela ainda é inadministrável. Não temos como administrar uma tempestade, fazer planos para passar a tempestade, se nós nem mesmo sabemos a que hora ela irá chegar. Mas uma coisa eu tenho para lhe dizer nesta noite, direto do trono da graça de Deus: toda tempestade, ela é didática. Toda tempestade, ela traz um ensinamento para a nossa vida. Jesus sempre tira algo favorável para a nossa vida no meio de uma tempestade. E ela nos fortalece, irmãos, porque a didática de Deus é sempre para poder nos pôr de pé, nos levantar, nos reerguer, nos fazer forte espiritualmente. Então, nesta noite, já tem algo de Deus para o teu coração. Deus, nesta tempestade, Ele vai fazer você passar, e você vai ser mais forte em 2021. Quem crê pode dizer amém. Neste texto, irmãos, ele é regido por 3 perguntas. A primeira pergunta, do verso 38, os discípulos interrogam a Jesus: Mestre, não te importa que pereçamos? E depois que Jesus se levanta, pois Jesus estava dormindo, no verso de número 40, Jesus interroga os discípulos. E lhes perguntam: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E depois no verso 41, os discípulos se vêem numa situação e começam a interrogar um ao outro e a perguntar: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós vemos que Jesus, dentro desse contexto, ele havia pregado o dia inteiro as parábolas do reino às margens do mar da Galileia. Nós que conhecemos bem a geografia bíblica,
Sabemos que o mar da Galileia, ele é um lago de água doce, com uma proporção avantajada de 23 quilômetros de largura com 19 de comprimento, com 13 de comprimento, mas ele não é mar, ele é um lago de água doce, que é abastecido pelo Rio Jordão. E dentro daquele contexto geográfico, nós vemos que à direita daquelas margens estão as montanhas da Galileia e do outro lado as montanhas de Golã, mas nós vemos que à frente está o Monte Hermon com 2.814 quilômetros de altura, 2.814 metros de altura, e em todos os anos, em todos os dias dos anos, ele passa congelado o seu topo, o seu ponto mais alto, e de vez em quando sai um vento frio do alto do monte e bate nas águas, no espelho de água do Mar da Galileia, e faz com que elas fiquem revoltas, faz com que elas fiquem agitadas. Mas depois que Jesus pregou as parábolas do reino, Jesus chama os discípulos e disse: vamos passar para o outro lado da margem. Jesus chama os discípulos e disse: nós vamos passar para o outro lado da margem. O que nós precisamos entender, irmãos, é que quem falou que iria passar foi Jesus de Nazaré. Jesus chama os discípulos e disse: nós vamos passar. Jesus disse que Jesus não disse para eles: talvez iremos passar, talvez conseguiremos, talvez esse barco chegue do outro lado. Não. Jesus chama os discípulos e disse: passemos, nós iremos passar para o outro lado do lago. Se ligue no que Deus tem para você nesta noite. As palavras foram proferidas pelo Senhor Jesus Cristo, o Deus que cumpre o que promete, o Deus que nenhuma de suas palavras caiam por terra, porque Ele é fiel para cumprir o que Ele promete. Deus nunca vai deixar de cumprir na sua vida aquilo que Ele prometeu. Ainda que demore 30, 40, 50, 100 anos, mas vai se cumprir na sua vida o que Deus lhe prometeu. Abraão estava com 100 anos quando viu a promessa do Senhor se cumprir na sua vida. Ele não murmurou, não reclamou, mas aguardou, esperou com paciência e alcançou a vitória do Senhor. Em Eclesiastes 3, no verso 1, diz que há tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de acontecer em sua vida as promessas do Senhor, ainda que muitos ali tenham por tardia, mas Deus é fiel e justo para cumprir no tempo determinado, não no seu tempo, mas no tempo de Deus. Nós vemos que os discípulos entraram sendo obedientes à voz do Senhor, e é muito bom, irmãos, estar em obediência à voz do Senhor. Os discípulos entraram e a tempestade se levantou em alto mar. Mas como entender isto? Como entender que a tempestade chega na nossa vida em momentos em que estamos sendo mais fiéis à voz do Senhor? A tempestade, irmãos, ela é uma realidade na vida humana. Ela vai acontecer na sua vida, sendo você fiel a Deus ou não. A tempestade vai chegar na sua vida. Só que há uma diferença de estar na tempestade fazendo a vontade de Deus e estar na tempestade não fazendo a vontade de Deus. Faz-me lembrar do profeta Jonas. O profeta Jonas, ele se deparou com uma grande tempestade em alto mar. Por quê? Porque Jonas estava fugitivo da palavra do Senhor, fugitivo da vontade do Senhor, fugitivo da presença do Senhor. Deus chama Jonas e disse: Jonas, vai a Nínive. E ele disse: não, eu vou fugir da presença de Deus. E começou a se deparar com situações difíceis em sua vida, porque o homem fora da presença do Senhor, ele tem uma tendência de descer. Jonas desceu de Jerusalém para Jope, pagou a sua passagem, desceu para o barco, do barco desceu para o porão, achando que o porão já era o final, e Jonas desceu para o fundo das águas.
E Deus tinha um trato com Jonas. Deus tinha algo para fazer na vida de Jonas, no meio daquela tempestade. E como eu disse anteriormente, toda tempestade na vida do homem, ela é didática. Ela traz um ensinamento. Deus ordena ao peixe que engula Jonas. E começa a conversar com Jonas 3 dias e 3 noites, vivo em um ventre de um peixe. Ele depara com aquele lugar e diz que aquele lugar é parecido com o inferno. E ele clamou ao Senhor. E quando clamamos ao Senhor, irmãos, Deus entra com providência. Quando nós clamamos ao Senhor, quando nós rasgamos a nossa alma e abrimos o nosso coração com sinceridade e chegamos à presença do Senhor em clamor e súplica, Deus ouve a nossa oração. Deus ouviu a oração de Jonas e Deus faz com que a situação mude. Deus fez com que a situação se revertesse, e Jonas se depara à praia, vomitado por aquele peixe, e Deus chama Jonas e diz: Jonas, e agora tu vai? E ele sai correndo para cumprir a vontade de Deus, porque Jonas aprendeu, no meio da tempestade, que não se deve fugir da presença do Senhor, não se deve estar errante, longe das ordenâncias de Deus, e Jonas aprendeu da forma mais difícil, mas os discípulos não. Os discípulos estavam ali no mar fazendo a vontade de Deus. E o mar se levanta, a tempestade começa a assolar aquele barco. E eles começam a lutar. Os discípulos erraram. Eles erraram porque eles não precisavam lutar. Jesus estava no barco. Jesus estava dentro daquele barco. Mas os discípulos acharam que, com as suas forças, eles iriam vencer a tempestade. Outra orientação de Deus para você: não lute sozinho. Não entre na peleja sozinho. Jesus está no teu barco. Peça auxílio a Ele, porque o Deus que nós servimos, irmãos, Ele é todo-poderoso. Ele não perde batalha. Ele é sempre vencedor. E se você pedir auxílio ao Senhor Jesus, Ele vai entrar na peleja e vai vencer a sua guerra. Não entre na tempestade sozinho. Não lute com as suas forças. Jesus está no barco. Mas os discípulos lutaram. Mas os discípulos perseveraram, mas os discípulos remaram de um lado para o outro, e nada de vencer aquela tempestade, porque aquela tempestade era mais forte do que os discípulos, mais forte do que as experiências humanas, mais forte do que eles já tinham entendimento na profissão de pescador, era muito mais forte do que eles podiam superar. Os discípulos se angustiaram, ficaram aflitos porque eles não conseguiam vencer aquela tempestade. Irmãos, a angústia, ela nos tira a fé. A irmã, quando louvou o Senhor, ela falou sobre isso. De não perder a fé no meio da angústia, no meio da aflição, no meio do desespero. Irmãos, a angústia, muitas das vezes, lhe impede de ouvir a voz de Deus. E nesses momentos que estamos vivendo, nesses tempos trabalhosos de pandemia que estamos vivenciando, Deus está falando com a igreja de maneira muito especial. Nesses últimos dias, Deus tem se revelado para os seus, e muitos estão com os ouvidos agravados e não ouvindo o que Deus tem falado com a igreja. Mas nesta noite Deus te chama a atenção, mas nesta noite Deus te chama para te dar um entendimento maior espiritual, para fazer com que você absorva a sua palavra, porque Deus quer ainda nessa pandemia trabalhar de maneira especial na sua vida. Deus quer te usar nesta terra ainda neste tempo trabalhoso, no meio desta tempestade. Deus quer trabalhar na sua vida. A angústia de Marta lhe impediu de ouvir a voz do Senhor. Marta havia se deparado com uma situação muito difícil em sua casa. O seu irmão Lázaro adoeceu, mas ela conhecia Jesus. Ela sabia aonde Jesus estava.
Marta sabia que por si só ela não iria conseguir vencer aquela tempestade, ela não iria conseguir passar por aquela tempestade. O que Marta fez? Ela não lutou com as suas próprias forças, ela pediu auxílio ao Senhor Jesus. Chama um mensageiro e manda um recado muito lindo. O recado que Marta mandou para Jesus era muito lindo. Disse: olha, mestre, está enfermo aquele a quem tu amas. Como Marta tivesse dado a Jesus o recado: olha, Jesus, vem até Betânia porque o seu amigo Lázaro está enfermo e vai morrer. Só que Jesus esperou algum tempo, porque Deus só age no momento certo. Deus não atrasa e Ele também não adianta. Deus só chega na sua vida no momento certo. E no momento certo, Jesus chega em Betânia. E Marta, aflita, afligida pela circunstância da vida, ela interroga Jesus e disse: mestre, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. O seu coração estava despedaçado, o seu coração estava dilacerado, porque Lázaro, o seu irmão, estava morto, sepultado há 4 dias, e ela tinha procurado auxílio em Jesus, e Jesus não tinha vindo no momento em que ela queria. Jesus chega atrasado na vida de Marta? Não, Jesus chega no tempo certo. E Jesus disse: Marta, o teu irmão há de ressuscitar. Eu gosto muito, irmãos, dessa palavra. Eu gosto muito desse relato bíblico, porque Marta ouviu tudo que ela precisava. O que ela mais precisava naquele momento, Jesus presenteou para Marta. Marta, aqui, o seu irmão, ele há de ressuscitar. Só que a angústia, a aflição, o desespero, a tempestade, os ventos fortes que assolam a tua vida, muitas das vezes lhe impedem de ouvir a voz de Deus. E Marta disse: eu sei, sabia nada. Ela não ouviu o que Jesus falou. Ela disse: eu sei que o meu irmão há de ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Não foi isso que Jesus havia dito para ela. Jesus disse que Lázaro ia ressuscitar. E Jesus foi até o sepulcro após Maria o adorar. E Jesus ressuscita Lázaro, entrega a Marta e a Maria, o seu irmão, vivo. Porque o Jesus que nós servimos, irmãos, tem poder sobre a morte. Mas a angústia de Marta lhe impediu de receber o presente imediato do Senhor Jesus. Foi necessário uma adoradora, Maria, estar aos pés de Jesus adorando, fazendo com que Jesus derramasse lágrimas, movesse o seu braço e ressuscitasse a Lázaro. Jesus, irmãos, ele estava no barco dormindo sobre uma almofada. Os discípulos angustiados, eles interrogam a Jesus e diz: mestre, não importa que pereçamos, o Senhor não se importa que a gente vá morrer aqui neste mar? E Jesus levanta, Jesus repreende a tempestade, e aquele vento, ele para, as águas, elas se tornam brandas, e a tempestade, ela cessa. E os discípulos ficam apavorados, olhando aquela situação, olhando aquele milagre. E Jesus agora interroga os discípulos. O interessante, irmãos, que a estratégia usada por Jesus naquele momento. Jesus primeiro acalma a tempestade e depois acalma os discípulos. Em outra situação em que a tempestade havia assolado o barco dos discípulos, e que Jesus veio andando por cima das águas, eles se desesperaram e começaram a gritar, dizendo que era um fantasma. E Jesus primeiro acalmou os discípulos naquela circunstância, e depois acalmou a tempestade. Mas nessa passagem, Jesus acalma a tempestade, e depois acalma os discípulos. E os discípulos começam a olhar aquela situação, e se depara com uma interrogação de Jesus. Se eles verdadeiramente não tinham fé. E porque eles eram tão tímidos. Estavam vivenciando com Jesus, sabendo do Jesus que eles estavam servindo, do poder que tinha Jesus, e porque eles não usaram a fé no momento de mais dificuldade de suas vidas. Eles foram tímidos para vencer aquela circunstância. Quando
os seus recursos acabam, irmãos, você passa a ser um forte candidato ao milagre da graça de Deus. Quando você se deparar com uma situação em que você acha que já não tem mais saída, que acabou, saiba, aí Deus vai começar a agir na sua vida de maneira sobrenatural. Deus vai fazer um milagre grande na sua vida, que muitos irão olhar e perguntar: como isso aconteceu? Como pode isso acontecer? Porque quando os seus recursos acabam, você é um forte candidato ao milagre da graça de Deus. Mas por que Jesus interrogou a eles e por que eles não deveriam ter medo naquela situação? Porque eles deveriam confiar naquela situação. Primeiro, como disse no início, qual era a promessa de Jesus? A promessa de Jesus era que eles iam chegar do outro lado. Mesmo que o mar tivesse quebrado aquele barco, feito aquele barco em pedaços, eles iriam chegar do outro lado com vida. Por mais que o mar enchesse aquele barco de água, eles iriam chegar do outro lado com vida, porque o Deus que prometeu, Ele cumpre a sua promessa. Deus nunca deixa de cumprir a sua promessa na sua vida. Saiba, saia desta noite, desse santo lugar, com esta convicção, com esta certeza. Você que está na sua casa, tenha esta convicção e essa certeza em seu coração. Deus nunca deixa de cumprir a sua palavra. Outra coisa, aquele barco ele não iria naufragar, porque Jesus estava no barco, e aonde Jesus está, nenhuma tempestade pode assolar o barco, nenhuma tempestade pode fazê-lo afundar, nenhuma tempestade pode fazer com que a palavra de Deus se cumpra na sua vida. E havia paz naquele barco, e uma paz tão grande, que Jesus estava dormindo em meio à tempestade. Jesus, ele é o príncipe da paz, como disse Isaías. Então havia paz naquele lugar. Não iria ter tragédia não, porque Jesus, o príncipe da paz, estava naquele barco. E por causa do poder de Jesus, nós sabíamos que aquele barco, ele iria chegar do outro lado. Ainda porque do outro lado, lá em Gadara, Jesus iria socorrer um homem que estava endemoniado há muitos anos. E Jesus foi lá e socorreu aquele homem, porque os demônios se sujeitam a Jesus. Jesus voltou para o outro lado novamente, e lá no meio na beira do mar, Jairo foi pedir socorro ao Senhor Jesus, e o Senhor Jesus foi até a casa de Jairo, mas no meio do caminho, Jesus curou uma mulher que há 12 anos sofria de uma enfermidade, porque Jesus, ele tem poder sobre a enfermidade. E ao chegar na casa de Jairo, a filha de Jairo já estava morta. Jesus ressuscitou a filha de Jairo, porque o Senhor Jesus também tem poder sobre a morte, ele tem poder sobre a natureza, ele tem poder sobre o demônio, ele tem poder sobre a doença, ele tem poder sobre a morte, ele tem todo o poder no céu e na terra. E é esse Senhor Jesus Cristo que você serve, é este Jesus que você glorifica nesta noite. E aí vem a interrogação dos discípulos: quem é este? Eles ainda não sabiam quem era Jesus, eles não tinham ainda um pleno conhecimento de quem era Jesus. Mas nesta noite, Jesus se revela para nós dentro da sua palavra e mostra para você que Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis. E nesta noite, esta palavra de instrução, esta palavra didática para o teu coração, ela traz ao seu coração a certeza: ainda que as ondas se levantem, ainda que o vento assole o teu barco,
saiba, Jesus está no seu barco e você não vai perecer, porque você tem promessa de Deus, e quem tem promessa de Deus não morre. O Senhor Jesus é fiel e justo para cumprir a sua palavra em sua vida, e saiba, você vai passar por esse vendaval, você vai passar por essa pandemia, você vai passar por essa assolação, e vai cantar o hino da vitória do outro lado, vai cantar: eu sobrevivi, porque você é servo, é serva do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus tem na palma de sua mão, debaixo das asas do Onipotente, e praga alguma chegará à tua tenda, porque Jesus está no seu barco. Mas saiba, não lute sozinho, chame a Jesus, que Jesus irá te dar vitória. Que Deus te abençoe, e que o Espírito Santo de Deus, ele continue trabalhando esta boa palavra no teu coração, para que ela venha frutificar na sua vida, e que você seja muito mais do que vitorioso, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Gostaria somente de agradecer ao irmão Tiago, ao nosso amado irmão que nos deu esta oportunidade, a todos os irmãos, nosso muito obrigado, que Deus continue abençoando essa congregação, trabalhando em cada coração. Os irmãos que estão em casa, saiba, Jesus tem poder para fazer com que você atravesse essa tempestade. Chame a Jesus, e não fuja de Jesus como fez Jonas, não, mas seja obediente ao Senhor como os discípulos. Se Jesus mandar ir, vai, porque Jesus está contigo e você vai alcançar a vitória. Amém.